Olá, guerreiros! Olá, guerreiras! Tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência aqui no nosso curso. Você que sobreviveu à nossa primeira aula, nós estamos estudando a Lei 11.340 de 2006. Esta importante lei, esta lei que é nacionalmente conhecida como Lei Maria da Penha, e nós estamos estudando aqueles artigos que estão previstos lá nos nossos editais, que, no caso, são os artigos 1 a 24A e mais o artigo 41. Nós estamos focados nesses artigos. Bem, na nossa primeira aula, nós tratamos sobre diversos assuntos que são importantes, demais. Nós falamos sobre os direitos fundamentais das mulheres, nós falamos sobre quais formas de violência as mulheres poderão ser submetidas. Ou seja, falamos ali, olha, cuidado, tem gente que pensa que violência contra a mulher é só física. Não, ela pode ser vítima de violência física, moral, psicológica, sexual, patrimonial. Então nós falamos sobre isso, falamos sobre as diretrizes que devem ser seguidas na implementação então de políticas de proteção, né, em relação aí à mulher para que ela seja livre desta violência. Falamos sobre diversos aspectos, daremos sequência no nosso curso abordando mais alguns assuntos que estão previstos, então, na nossa lei. Vamos lá? Simbora comigo, professor Eduardo Galante, dando sequência aqui no nosso curso. Vamos agora novamente tratar sobre a Lei 11.340, mais alguns artigos. Gente, olha só. Agora eu quero que você, então, aí no nosso resumo de assistência à mulher em situação, só lembrando, por favor, eu pedi para que vocês fizessem uma correção, aqui não é lei complementar, tá? É lei ordinária. Isso aqui foi na hora lá que eu digitei, infelizmente, eu coloquei, então, lei complementar, mas não é lei ordinária, ok? Não esqueçam, então, por favor, desse detalhe aí. Lei Ordinária 11.340. Bem, dentro do nosso assunto assistência, eu estou estudando assistência à mulher em situação, então, de violência doméstica ou familiar. Nós não mudamos esse contexto. Eu quero com você manter esse contexto. Vamos complementar o nosso resumo, então, em relação à assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Então, nos termos da nossa lei, gente, a assistência, de novo eu quero focar isso aqui com você, pois normalmente quando nós fazemos prova aparece o termo assistência. Então, a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, ela será prestada de que maneira? Bem, ela será prestada, gente, de maneira articulada. Professor, e ela vai seguir quais princípios e diretrizes? Nós temos os princípios e as diretrizes previstos lá na Lei Orgânica de Assistência Social, tá? Isso falando no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, isso sem falar outras normas e políticas públicas de proteção e também, tá? No caso, nós não podemos aí esquecer daqueles casos emergenciais. Então, a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestado de forma o quê? Articulada. Vai seguir quais princípios? Os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social. E também vai ser articulada, não é isso? E dessa forma, também nós vamos seguir o que está previsto aonde? No Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública. Isso entre outras normas. E também, gente, essa assistência, tá? Ela encontrará respaldo nas políticas públicas de proteção e emergencialmente, então, quando for o caso. Bem? Pronto, esse nosso primeiro aqui artigo, ele cai demais em prova. Professor, o que mais cai em prova? É isso aqui, ó. Princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica, tá, de Assistência Social, no Sistema Único de Saúde e no Sistema de Segurança Pública. Estas ideias aqui são as mais cobradas. O juiz, ele tem um papel preponderante, tá? Então, o juiz, ao lidar
com uma situação de violência, ao lidar com uma mulher vítima de violência doméstica e familiar, então o juiz ele poderá determinar, por prazo certo, a inclusão desta mulher, gente, tá? Que está em situação de violência, tá? Ela poderá ser, então, incluída no cadastro de programas assistenciais do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Mas quem vai fazer isso? É o juiz. Professor, o que normalmente o banco explora aqui? É que essa determinação, ela é feita com prazo certo. Ou seja, a inclusão da mulher em situação de violência nestes programas assistenciais não será por um prazo indefinido, ou seja, indefinido. Não, é um prazo certo. O juiz, deixa eu marcar isso aqui para você, olha. O juiz, ele vai assegurar a mulher, então, que está em situação de violência doméstica ou familiar, para que ele possa, então, com isso, preservar a sua integridade física e psicológica. O juiz, então, poderá tomar as seguintes decisões. Primeiro, ele poderá, então, aqui, ó, nesse caso, assegurar à mulher acesso prioritário à remoção. Isso quando ela for servidora pública. Então, a mulher que é servidora pública, se ela está num contexto de violência, tá? Ou seja, de violência doméstica ou familiar, ela poderá, então, ter acesso prioritário à remoção. Remoção, gente, é transferência, viu? Então ela poderá estar ali e ter esse acesso prioritário. Ou ela poderá ainda ter prioridade, ou seja, poderá assegurado a ela a manutenção do vínculo trabalhista. Isso quando for necessário o afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Então ela se afasta do local de trabalho por até 6 meses e nem por isso ela terá ali o vínculo de trabalhista dela rompido. Então estas duas situações aqui são aquelas mais comuns, são aquelas então que despencam em prova. Presta atenção aqui, gente. Mulher está num contexto de violência doméstica e familiar. O juiz, ele não vai ficar inerte. Lembra que eu falei para vocês que todos os envolvidos vão trabalhar de forma articulada? Pois é, aqui é uma prova dessa articulação. Então o juiz, ele poderá, gente, de todas as formas, ajudar essa mulher. Professor, ela é servidora pública. O juiz, então, poderá colocá-la lá naquele sistema de prioridade de remoção. Ah, a mulher ela é vítima de violência doméstica e ela mora em São Paulo, mas ela é servidora do Tribunal de Justiça. Coloca ela no processo, então, de remoção. Aí ela quer que entrar no processo de remoção, ela vai ter prioridade. Aí se o órgão, então, precisar remover, transferir uma pessoa, ela vai ter prioridade. Ah, ela sai por exemplo, de São Paulo, vai para o interior, vai para Ribeirão Preto. Ah, não, professor, ela não é servidora, ela trabalha na iniciativa privada. Mas se ela continuar naquele local ali, o marido dela todo dia está indo lá na porta, tudo mais, está querendo matá-la. Ok, o que o juiz faz? Mantém o vínculo dela do emprego e ela então se afasta durante 6 meses. E nem por isso ela vai perder o emprego, tá bom? Estas aí então são duas medidas que poderão ser tomadas pelos juízes, ok? Simbora comigo aqui então, gente. A assistência à mulher. Então nós estamos falando sobre assistência, viu? A assistência à mulher, gente, em situação de violência doméstica ou familiar. Então ela compreende o acesso também aos benefícios que são decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico. Então tudo que for descoberto, tudo que for empregado, tudo que estiver relacionado aí ao desenvolvimento científico e tecnológico, esses aí então estarão ao alcance da mulher. Professor, me dê um exemplo. Por exemplo, serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis, síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS, outros procedimentos que são médicos necessários e cabíveis no caso de violência sexual. Vocês já viram? Não sei se você já ouviu falar, mas, por exemplo, a mulher, quando ela é vítima de violência sexual, imediatamente ao chegar, então, na rede
né, na minha rede médica lá, na rede hospitalar, ela é submetida a um coquetel, gente, a um coquetel lá de comprimidos e tudo mais, justamente para quê? Para protegê-la em decorrência daquele ato de violência sexual, tá bom? Para a nossa prova, guarde isso aqui, ou seja, a assistência à mulher também compreende o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico. E aí nós temos, inclusive, a questão da profilaxia aí das doenças sexualmente transmissíveis, da AIDS, tudo isso, tá bom? Vamos seguir em frente? Vamos lá? Gente, seguindo aqui. Agora, eu quero que você abra um novo resumo no nosso material. O nome do novo resumo, professor? Atendimento pela autoridade policial. Como deve ser o atendimento na delegacia? Agora, raciocine uma coisa aqui comigo. Você está prestando concurso para qual órgão? Polícia Civil de São Paulo? É isso? Pois é. Será que esse assunto aqui vai estar na sua prova? Gente, é isso que eu quero em vocês, é a percepção. É claro que a banca vai priorizar isso. Evidentemente, eu não estou dizendo que é 100% de chance de cair, mas você concorda comigo que o atendimento pela autoridade policial está diretamente ligado ao fator que você está, então, se propondo? Ou seja, você não quer trabalhar na polícia e você vai trabalhar? Então, muita atenção nestas dicas que eu darei. Vamos lá? Então, olha só, o atendimento pela autoridade policial. No caso, gente, na hipótese, deixa eu marcar isso aqui para você. Na hipótese da eminência ou da prática de violência, ou seja, no caso de estar prestes a acontecer ou no caso de já ter acontecido uma conduta de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial, gente, e de acordo com a lei, a autoridade policial, então, é um senhor delegado. Então, assim que o delegado tomar conhecimento da ocorrência, ele imediatamente deverá tomar as providências legais cabíveis. Então, o senhor, o delegado, ficou sabendo, a autoridade aí ficou sabendo o que aconteceu, imediatamente ele tem que tomar as providências. Professor, deixa eu perguntar aqui uma coisa para o senhor. Olha, suponha-se que o juiz determinou uma medida protetiva para a mulher e esta medida foi descumprida pelo autor. Vou dar um exemplo. Ele estava proibido de chegar a uma distância mínima de 300 metros da mulher, mas ele foi lá e foi falar com a mulher e chegou perto dela. Ele descumpriu uma medida protetiva. Nesse caso, assim que a autoridade policial ficar sabendo, ela deverá cumprir ali, ela deverá então tomar as providências imediatamente, tá bom? Assim que ela ficar sabendo, então, ela fará isso imediatamente. Gente, é direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ela tem direito ao atendimento policial e pericial especializado. Isso aqui é que eu quero que você guarda para a prova, porque eu já vi prova para a Polícia Civil em que a banca cobrou justamente isso aí. Ou seja, perguntou para os candidatos se a mulher, o atendimento policial e pericial especializado, se era uma faculdade ou se era um direito da mulher. É um direito da mulher, tá? E esse atendimento deve ser ininterrupto, ou seja, deve ser algo que deve estar na estrutura da polícia e deve ser prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino e previamente capacitados. Gente, isso aqui despenca em prova. Isso aqui, ó, é uma informação que você não pode deixar de ter para a nossa prova. Então, é direito, viu? Não é uma faculdade, não. Ela tem direito a um atendimento policial e pericial especializado. Isso aquela mulher, então, que está no contexto da violência doméstica e familiar. E, de preferência, o atendimento a ela, gente, será prestada por alguém que seja do sexo feminino, tá bom? E, evidentemente, que para atender as mulheres deverão existir ali servidores previamente capacitados.
Professor, como que deve ser a inquirição da mulher? Gente, então evidentemente que a mulher será ouvida sobre a situação que ela está passando. E aí nós já sabemos que é uma situação extremamente constrangedora, é uma situação difícil para ela, inclusive ter que reviver aqueles atos de violência. Então a inquirição da mulher em situação de violência doméstica ou familiar, ou ainda a de testemunha de violência doméstica, gente, isso quando houver um crime contra a mulher, precisa então seguir algumas diretrizes. Quais são as diretrizes que deverão ser seguidas nesse caso, então? Ou seja, no caso de inquirição e no caso de testemunha, no caso de crime contra a mulher. Então, existem algumas diretrizes que devem ser seguidas. Que diretrizes são estas? Primeiro, deve haver uma salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional daquela, então, que irá realizar ali o depoimento. Deve ter ali, então, uma preocupação com estes aspectos. Evidentemente, que ela é vítima de uma violência doméstica e familiar e que, por isso, então, nós devemos ter cuidado. Nós devemos ainda garantir, gente, que nenhuma mulher em situação de violência doméstica ou familiar ela está ali sendo inquirida. Ah, o ex, e é o ex, né, vamos dizer assim, o ex-marido dela que está lá. Ela vai ter contato com o ex-marido? Não, não vai. Por quê? A ideia é justamente livrá-la, então, tá, dessa situação. Por quê? Ela pode se sentir intimidada, ela pode se sentir ali diminuída, inferior, então não vai ter contato nenhum. Nós devemos preocupar com a não revitimização da mulher. Sabe o que é isso? É obrigá-la a contar a história toda hora. Já pensou, gente? A mulher tendo que lembrar toda hora da situação de violência que ela passou? Então, gente, a ideia é evitar sucessivas inquirições sobre o mesmo fato, tá? Ou seja, quer ficar questionando sobre a sua vida privada, principalmente se tal fato, se sua vida privada não tiver relação direta com o fato ocorrido. Nunca vi isso, gente. É uma coisa assim que é absurda. O ser humano tem uma curiosidade sobre a vida do outro que olha, é algo assim que, nossa, só procure saber aquilo que esteja diretamente relacionado ao fato. E mais, evite de ficar perguntando toda hora, fazendo com que ela reviva. Na inquirição, gente, da mulher, então, em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de delitos, tá, que trata esta lei, serão adotados preferencialmente os seguintes procedimentos. Então, vamos lá. Agora aqui eu vou falar de procedimentos que serão adotados nestas situações. Preferencialmente. Primeiro, a inquirição, gente, deverá ser feita em um recinto voltado para esse fim. Um recinto, gente, que seja especialmente projetado para esse fim. Ou seja, vai ter equipamentos próprios, vai ter ali condições relacionadas, ali adequadas à idade da mulher em situação de violência. Ou seja, inclusive será levado em consideração a gravidade da violência sofrida. Para o nosso resumo, basta você guardar isso. A inquirição será feita, preferencialmente, em recinto especialmente projetado para esse fim. Quando foi o caso, gente? Olha, a inquirição ela poderá ser intermediada por profissional especializado em violência doméstica e familiar. Nesse caso, será um profissional que será indicado pela autoridade judiciária ou policial. Então, a inquirição pode ser intermediada? Pode. E isso aumenta a segurança da mulher. O depoimento será registrado por meio eletrônico ou magnético. Então aqui, ó, para o nosso resumo, gente, os procedimentos que eu acabei de falar para você, são estes procedimentos que nós deveremos nos atentar quanto ao procedimento, então, quando houver o quê? Uma inquirição, tá bom? No atendimento ainda à violência, tá? No atendimento da mulher em situação de violência doméstica ou familiar, a autoridade policial, gente, ela deverá tomar algumas providências. Opa! Liga aí o seu radar da aprovação.
mais uma vez, eu vou falar agora sobre a autoridade policial. E o nosso concurso é sobre o quê? O nosso concurso é para a Polícia Civil. Então, é evidentemente que você precisa ter a máxima atenção aqui. Então, chegou uma mulher, uma vítima de violência lá na delegacia. E aí você estará lá, o delegado estará lá. Quais são as providências que deverão ser tomadas imediatamente? Primeira coisa, então, o que deverá ser feito? Guarde isso. Deverá, gente, garantir proteção policial para esta mulher. Isso quando for necessário. E vai comunicar o fato imediatamente ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Então a mulher chegou na delegacia, vítima de violência, imediatamente proporcione a ela o quê? Proteção policial. E imediatamente comunique ao promotor e ao juiz. Tá? Então, garantia de proteção policial. Gente, eu já vi marido que teve a ousadia de tentar agredir uma mulher dentro da delegacia. Vocês acreditam um negócio desse? Tamanha ousadia do cidadão. Então, a mulher chegou na delegacia, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Garantir a proteção dela. Depois, se for o caso, você vai analisar ali, vai ser, então você pega essa menina e encaminha a mesma para o hospital ou para um posto de saúde e também, gente, ao Instituto Médico Legal, para que ela possa, então, ali ser examinada, para ver ali, então, se há indícios de violência, que comprove a violência contra ela e tudo mais. Então, se ela estiver machucada, por exemplo, é comum, gente, na delegacia a gente fazer assim, a mulher chega, normalmente o homem violento, deu um soco na cara da mulher, ok, né, no rosto da mulher, o que a gente faz? Encaminha ela imediatamente para o hospital, para que ela possa cuidar daquele ferimento e também para o IML, para que possa comprovar as lesões, então, que foram provocadas. Mas, como eu disse a vocês, o encaminhamento ao IML é importante porque não é só violência física. Lá nós vamos, então, ter um direcionamento para todas as violências, tá bom? Pronto. Deve haver o fornecimento de transporte para a ofendida e para os seus dependentes. Para onde? Para um abrigo ou para um local seguro, gente. Isso quando houver risco de vida. A autoridade, então, policial deverá tomar estas providências. Normalmente, gente, existem órgãos que já têm contato com a polícia e já ficam sabendo. Olha, chegou uma mulher aí que está em risco, tá? Ou seja, ela está precisando de um abrigo, já liga imediatamente. Aí o delegado já liga. Se necessário, tá? Deverá acompanhar a ofendida para que ela possa retirar os pertences do local lá da ocorrência ou do domicílio. Então, por exemplo, a mulher chegou correndo e aí ela quer ir na casa dela pegar as roupas, pegar os pertences dela. E aí ela tá com medo, porque se ela for sozinha, o homem vai bater nela, coisa do tipo. O que a gente faz? A polícia vai junto, chega lá, dá proteção para ela, para que ela possa, então, retirar lá os pertences dela, tá bom? Informar a ofendida dos direitos que ela possui, gente. Ou seja, dar a ela conhecimento de todos os direitos que estão previstos aqui nesta lei. Garantir a ela todas as informações. Então percebam que vocês, futuros policiais, o quanto vocês terão aí, né, a missão, um papel importante nessa questão aí de violência. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Feito o registro, gente, da ocorrência, aqui agora então eu quero focar isso aqui, ó. Foi feito então o registro da ocorrência de violência contra a mulher. Nesse caso, o que deverá fazer a autoridade policial? A autoridade policial, gente, ela deverá imediatamente tomar aqui, então, fazer alguns procedimentos. Quais são os procedimentos? Bem, aqui nós temos o previstos nesta lei, mas existem outros que estão previstos lá no Código de Processo Penal. O que deverá, então, a autoridade fazer imediatamente? Ouvir, gente, a ofendida, ou seja, ouvir a mulher, lavrar o boletim de ocorrência,
tomar representação a termo, tá? Isso caso seja apresentada. Vai colher todas as provas que são necessárias para que possam esclarecer o fato e as suas circunstâncias, e no mais, remeter no prazo máximo de 48 horas o expediente para o juiz com o pedido da ofendida para a concessão de medidas protetivas de urgência. E na delegacia, gente, o delegado normalmente não espera 48 horas não, viu? Chegou lá o caso, a gente já manda imediatamente. Cuidado, 48 horas é o que cai mais em provas. Outras providências que serão tomadas, então, pela autoridade. Vai determinar que seja feito o quê? O exame de corpo de delito da ofendida. E, se for o caso, também vai pedir outros exames periciais. Vai ouvir o agressor e as testemunhas. Vai ordenar a identificação do agressor. Vai fazer juntar aos autos as suas folhas de antecedentes criminais, tá? Nesse caso, vai verificar, inclusive, se tem mandado de prisão. E vai remeter, então, os autos, ou seja, o inquérito policial, ao juiz e ao Ministério Público. Então, se você chegar na delegacia e não souber o que deve ser feito no caso do atendimento de uma ocorrência de Maria da Penha, tá aí, então, o manual do que deve ser feito, tá bom? O pedido da ofendida, gente, ele será então tomado a termo, ou seja, ele será feito por escrito pela autoridade policial e deverá conter, olha, primeiro, no pedido da ofendida, deverá ter a qualificação dela e do agressor, quem é ela, quem é o agressor, o nome e a idade dos dependentes, normalmente tem filhos? Tem. E a descrição sucinta, tá? Das medidas protetivas que a ofendida quer. Ah, eu quero que ele seja afastado do lar, eu quero que ele não se aproxime de mim, eu quero que ele não me manda mensagem. Então isso aí deverá estar sintética, ou seja, bem feito ali, bem explicitado para que o juiz então possa tomar as providências. A autoridade policial ainda, gente, ela deverá anexar ao documento que nós acabamos de falar, o boletim de ocorrência e a cópia de todos os documentos disponíveis aí em posse da ofendida. Então, aqueles documentos que vão lá para o juiz, vai seguir uma cópia do boletim de ocorrência e também uma cópia ali dos documentos da ofendida. Professor, olha, quais são as provas que são admitidas aqui no âmbito desta lei? Por exemplo, os laudos e prontuários médicos. Ou seja, a mulher foi para o hospital, foi atendida lá, aquele laudo que diz lá, então, do atendimento dela, vai servir como prova. Os estados, o Distrito Federal, tá? Na formulação das suas políticas e planos de atendimento à mulher em situação de violência doméstica, eles darão, gente, prioridade no âmbito da polícia à criação das delegacias especializadas de atendimento à mulher. São as DEANs. E já existem várias, tá bom? Vai ter núcleos investigativos de feminicídios, equipes de investigação, ou seja, equipes especializadas, e isso certamente a polícia já faz, tá bom? Então, já existe isso, cuidado para a nossa prova. A autoridade policial ainda, ela poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de violência doméstica e familiar e dos seus dependentes. Então, a autoridade policial poderá requisitar esses serviços públicos com vistas, então, a atender às necessidades desta mulher vítima de violência, ok? Meus queridos heróis, minhas queridas heroínas, eu acho que muito mais do que estudar, muito mais do que preparar para o nosso concurso, nós estamos tendo uma lição de vida, de cidadania. E olha, pense na prova, eu gosto de falar o seguinte, sinta a lei. Imagine você, então, se coloque na situação de uma vítima de violência. E o que deveria ser feito? Opa, não posso esquecer disso, pois podem ter certeza, são esses detalhes que a banca cobra, tá bom? Nós chegamos ao fim de mais uma aula, graças a Deus avançamos mais um pouco, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau!